todos, meu nome é Marcelo Okamura, eu sou médico, trabalho há 20 anos na área de emergência e hoje eu gostaria de trazer uma informação um pouquinho diferente das aulas que vocês já vêm acompanhando com o professor Gonzalez, com a professora Paula. Eu, como médico, tenho uma história extremamente importante para você, aluno de medicina, e também para os colegas médicos que já se formaram. Sabe o que eu gostaria de conversar hoje com vocês? Algumas pessoas ficam preocupadas quando precisam intubar um paciente. Intubação endotraqueal pode ser assustadora ou pode salvar a vida de alguém. Então requer conhecimento, habilidade e atitude. Você que é aluno de medicina vai ter uma oportunidade única que eu não tive. Lá 20 anos atrás, eu não tinha recurso de realidade virtual. Eu tinha que formar as ideias na cabeça. Eu tinha que pensar como é que a anatomia se relacionaria com aquele paciente que eu estava atendendo. E querem saber o maior? Eu aprendi na marra. E acho que hoje vocês não precisam mais passar por tanto sofrimento. Aluno de medicina, aluno de enfermagem, vocês que trabalham, todos, técnicos e profissionais com curso superior, têm oportunidade hoje de contar com essa ferramenta fantástica chamada realidade virtual. E você, médico, que está escondidinho quando eu falei sobre intubação endotraqueal? Pois é, a primeira coisa que nós temos que lembrar, se nós não soubermos o que fazer, teremos maior chance de errar. Muitas vezes não ensinaram nós, médicos, como segurar um equipamento como esse. Esse é meu companheiro de plantão. É uma lâmina de McCoy e um cabo de laringoscópio. Uma lâmina que lembra a lâmina curva de Macintosh. Às vezes as pessoas fazem isso. Não é o melhor jeito. Talvez o seu polegar bem posicionado, seus dedos posicionando um cabo como esse, evitando-se que o braço faça um movimento de báscula, vai salvar a sua pele. Outra dica importante, uma sonda endotraqueal com um bulge, um introdutor muito importante para a intubação difícil. Não somente para a intubação difícil, porque eu posso fazer um formato do bulge com a sonda endotraqueal que nós chamamos de D-grip, ou parece um kiwi, aquele bichinho australiano, que não existe no Brasil. Ele tem um bico longo, um bico curvo e serve para lembrar a gente que o bulge pode ser rapidamente um instrumento de fácil intubação. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês precisam lembrar de coisas importantes aqui. Toda sonda endotraqueal tem um bisel voltado para a esquerda. Toda sonda endotraqueal, sempre que possível, tem um orifício extra, chamado olho de Murphy. E vocês vão entender tudo isso porque agora nós vamos mergulhar no ambiente virtual e explicarmos por que todas essas informações são importantes para você realizar uma boa intubação endotraqueal. Como vocês podem ver, agora eu estou paramentado com uma roupa do futuro. Eu estou com um equipamento muito importante que a Medlon criou e que vai permitir que nós façamos uma viagem virtual. Olha, 20 anos atrás eu não tinha este recurso. Teria sido muito mais fácil para mim aprender e relacionar o conteúdo de anatomia com a prática médica. Então, eu estou agora apresentando vocês a nossa amiga Lucy. Digam oi a Lucy. Lucy, vem aqui. Poxa, não tão perto, mas você está na minha frente para demonstrar uma empolgante viagem que nós vamos fazer para dentro do corpo dela. Acharam que eu ia beijar a Lucy? Não é verdade? Porque eu estou olhando através de estruturas. E percebam que aqui a primeira coisa importante que a gente pode identificar é o quê? É a língua e esta estrutura importante que nós temos na frente da língua, que é a mandíbula. A língua
se insere anteriormente na mandíbula, lateralmente, e posteriormente também há ligações dentro do que nós chamamos da cavidade mandibular. A língua que preenche uma das cavidades, chamada cavidade sublingual, ela também tem relação com o processo estiloide do crânio. Se a gente for lembrar um pouquinho do crânio, e o que significa o processo estiloide e o processo mastoide, vamos pensar numa coisa importante aqui. Uma vez que eu tenho agora o recurso de isolar nesta ferramenta, o sistema esquelético, vamos olhar um pouco mais com cuidado o crânio. E vocês estão vendo uma estrutura interessante aqui. Vocês estão vendo uma estrutura interessante aqui, o processo estiloide, processo mastoide. Então, existem relações entre a inserção da língua e também de outras estruturas que vão participar da condução do ar, como o osso hioide, que serão fundamentais para o aprendizado da laringoscopia. Uma dica importante para você, que é estudante médico: quando a gente tem uma situação de emergência, a gente fala que o paciente, nesta posição, costuma ter uma obstrução causada pela língua. A língua se desloca para a região posterior. Então, se eu tiver uma língua que está inserida na mandíbula, eu consigo fazer a projeção da mandíbula para a região anterior, desloco a mandíbula para a frente e eu consigo, por conta dessas inserções, liberar a via aérea para que o ar passe e chegue até os pulmões. Então, precisamos continuar a nossa viagem em relação à laringoscopia. Continuando a nossa viagem, que eu falei para vocês sobre a língua, tem um detalhe importantíssimo. Vejam que se eu tivesse a oportunidade de não ter a língua, olha que espaço fantástico eu teria para chegar até as vias aéreas, onde eu preciso encontrar o ádito da laringe e a glote. Eu teria todo esse espaço para visualizar se a língua não fosse um fator impeditivo. Por isso que a lâmina que vocês viram agora, ela tem aquele formato. Ela tem um formato para afastar a língua para a esquerda e que eu possa ganhar esse espaço da cavidade mandibular, que é a cavidade que vai permitir que a língua não seja um fator impeditivo na visualização. Com a língua, tenho dificuldade, sem a língua, mais facilidade. Vejam também que é importante nessa viagem dentro da Lucy, que eu preciso fazer uma boa laringoscopia. E por que eu mudo de tempos em tempos o eixo da Lucy? Porque eu dependo de 3 eixos: o eixo oral, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo, onde vocês estão vendo agora o ádito da laringe, epiglote. Eu estou vendo algumas estruturas importantes. Aqui, olha, a prega área epiglótica, os tubérculos, aqui embaixo estão as cartilagens, a cuneiforme, a corniculada. Aqui um pouco mais para dentro tem uma outra cartilagem importantíssima, que é a aritenoide, onde vai se inserir as pregas vocais. Para quem intuba o paciente, eu tenho que ter esta visualização. Eu preciso enxergar essa estrutura, porque do contrário, eu posso errar o meu caminho e chegar aqui, que é o esôfago. Vejam como isso é importante quando a gente mostra numa aula que se nós não tomarmos esse cuidado, teremos então uma visualização inadequada da laringoscopia. Vamos aproximar o vídeo. Vamos mostrar para vocês que a intubação pode ser algo fácil ou algo muito difícil. Veja que neste vídeo, e vocês podem depois acompanhar melhor no link que está aqui embaixo,
a técnica de laringoscopia mostrando às vezes o que? O esôfago aqui. Isto não é a laringe, isto é a laringe aqui em cima, isto é o esôfago. Então, se vocês não enxergarem as estruturas anatômicas que eu falei para vocês, pregas vocais, epiglote, pregas ariepiglóticas, cartilagens que estão escondidas através dos tubérculos, corniculada e cuneiforme, vocês podem entrar com a sonda endotraqueal no lugar errado. Portanto, é fundamental que nós conheçamos um pouquinho de anatomia na hora de fazer a laringoscopia. Mais uma questão importante. A Lucy está na minha frente. Se eu for um médico que atua na área pré-hospitalar, pode até ser que eu tenha que fazer uma intubação olhando para ela, chamada intubação face-to-face. Nos Estados Unidos, outros nomes, como tomahawk, mas para nós, esta não é a realidade. A realidade, muitas vezes, acontece com o paciente deitado, chegando na sala de emergência. Outra dica para os colegas médicos. A altura da cabeça do paciente tem que estar muito próximo da altura do meu umbigo. Esta posição vai permitir a melhor visualização sempre que eu tiver esta condição. Vamos fazer a nossa viagem virtual novamente para dentro da Lucy e vejam que o que nós vamos encontrar além da língua, afastamos a língua com o laringoscópio, agora temos essa estrutura e essa área de maior visualização. Vamos adiante e vamos encontrar o quê? As pregas vocais. Estão lá. As pregas vocais podem ser encontradas e podem ser identificadas como estas áreas que apresentam uma cor esbranquiçada. E vejam também que se eu puder progredir um pouco mais, eu vou permitir visualizar o ádito da laringe. Olha, a ponta do epiglote, a estrutura anterior do epiglote, ou a mais superior, junto com as pregas ariepiglóticas, junto com os tubérculos, cuneiforme e corniculado, eu estou vendo então o ádito da laringe, local muito importante para você, enfermeiro, lembrar que a máscara laríngea ela vai preencher esses espaços aqui. Se eu for adiante com a minha sonda endotraqueal, depois de visualizar, eu chego na traqueia, que é um tubo cilíndrico, ou quase cilíndrico. A porção posterior da traqueia, ela não é necessariamente membranosa, cartilaginosa. E a traqueia tem quase 20 anéis. São quase 15 a 20 centímetros de extensão até chegarmos nessas duas outras estruturas. O brônquio direito e o brônquio esquerdo. Então nós estamos vendo aqui uma estrutura importante, porque se a minha sonda endotraqueal entrar por aqui e ela passar do limite, ela pode escolher esse caminho, que é o pulmão direito, ou este caminho, que é o pulmão esquerdo. Este pode ser um problema para a Lucy, que precisa que os dois pulmões estejam ventilados, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo. Mas, Marcelo, será que há uma chance maior deste tubo percorrer este lado ou este? Sim, eu falo para todos vocês. Sabe por quê? O brônquio direito, brônquio primário direito, olha só, compara com o brônquio primário esquerdo. Ele é menor, ele mede 2,5 centímetros e o esquerdo mede 5. E olha que interessante, o brônquio secundário direito, que está aqui em cima, aqui, ele passa por cima, ele está sobre a artéria pulmonar, então ele é chamado também de um segmento ou um brônquio epiarterial. E olha, existem dois outros brônquios secundários direito.
para o lobo médio e para o lobo inferior. Então, Marcelo, o pulmão direito é diferente do esquerdo? Sim, olha só. O esquerdo nós temos 2 brônquios secundários, um para o lobo superior, que alguns consideram como médio, e o outro para o inferior. Se o brônquio direito primário ele é menor e um pouco mais verticalizado, a chance da sonda endotraqueal entrar por aqui é maior. Então, para nós que intubamos o paciente, temos que tomar um cuidado para não fazermos uma intubação seletiva. Outra dica importante, lembra do olho de Murphy que eu falei para vocês? Aquele orifício que estava na ponta do tubo. Pois é, ele foi criado por um doutor chamado Dr. Francis Murphy, que nasceu lá no ano de 1900. Ele falava, numa época, que era necessário ter um outro orifício, porque se houvesse obstrução do orifício principal, não haveria possibilidade de ventilar o paciente. E ele acertou o lado, porque deste lado do pulmão os problemas podem ser maiores. A atelectasia, que é o colapso parcial ou total, pode acontecer simplesmente pela obstrução de uma parte da condução do ar nesse pulmão. Então, o olho de Murphy também é importante até para diminuir as complicações como a atelectasia deste lado. Se você vai intubar um paciente, não se esqueça de tomar o cuidado de reposicionar esse tubo se você tiver feito isso. Mas, Marcelo, como é que então eu vou descobrir se eu fiz uma intubação seletiva? É muito simples. Nós temos que auscultar. Pega o estetoscópio e coloca inicialmente aonde? Se você pensou no tórax, você não acertou. Porque a ideia é começarmos na região epigástrica. Lembra que eu falei para vocês que poderia acontecer uma intubação no esôfago? Então, isto é muito ruim. Nós não vamos ventilar o pulmão. Pelo contrário, nós vamos transmitir o ar, o barulho do ar, que vai ser ouvido, percebido, sentido aqui na região epigástrica. Então, esse é o primeiro local que você tem que colocar o estetoscópio. Se tiver barulho aqui quando você ventilar, a tua intubação está errada, está esofágica, tem que ser modificada e corrigida imediatamente. Caso você tenha feito a intubação traqueal, endotraqueal, pode ser que ela esteja seletiva. Então, como é que eu sei se está de um lado ou de outro? Numa emergência, a chance de você intubar o lado direito, o brônquio primário direito é maior. Então, escute o lado esquerdo, porque você já ganhou um tempo aqui. Se estiver seletiva, você não ouve nada deste lado. Se estiver deste lado, mas não estiver deste outro, alguma coisa precisa ser feita e é muito simples. Reposicione o tubo, afaste um pouco novamente, até que você consiga auscultar os 2 campos pulmonares. Vejam vocês como é importante termos uma ferramenta tecnológica como essa. Antigamente, eu tinha que pensar, abstrair e tentar adivinhar o que eu vou mostrar para vocês agora. Então veja, numa situação como essa, onde eu posso fazer várias vezes e aprender com os meus erros, estou entrando novamente nessa viagem virtual, dentro da Lucy, cheguei até a língua, cavidade oral, fazendo aquela revisãozinha ádito da laringe, e estou vendo agora as pregas vocais, as pregas ariepiglóticas, e lá dentro, lá embaixo, a traqueia, formada pelos seus anéis traqueais. Lembra que eu falei para vocês sobre a dica da sonda endotraqueal? Aquele bisel que existe na ponta da sonda, se eu não souber como usá-la, ele vai impactar, sabe aonde? Lá dentro, entre os anéis traqueais. E vai impactar de uma forma que eu vou tentar posicionar o meu tubo, entrar com ele e ele não progride. Nessas horas, precisamos fazer uma coisa muito simples, que é o quê? Quando eu chegar nesta fase da laringoscopia, eu vou inserir a sonda endotraqueal
E se houver resistência, vou fazer um movimento horário, como se fosse 90 graus, e o bisel deixa de ser o meu problema. E se eu estiver com aquele introdutor chamado bougie amarelinho, e estiver impactando também aqui, a dica não é no sentido horário, mas sim no sentido anti-horário, porque ele vai percorrer as estruturas que nós estamos vendo aqui, as pregas epiglóticas, além da estrutura dos tubérculos, nós chamamos de um fenômeno trilho de trem, ou railroading. Então nós estamos correndo com o bisel da sonda endotraqueal sem que ele cause a obstrução. Como vocês podem ver, existem muitas oportunidades de aprendizado com uma ferramenta como essa. A realidade virtual pode nos permitir criar cenários, podemos treinar ambientes que muitas vezes podem colocar inclusive risco para nós mesmos ou riscos para o próprio paciente. O cenário de ambiente virtual nos permite conhecer com detalhes e uma relação com a tecnologia jamais vista nos métodos tradicionais e faz com que nós tenhamos então um conhecimento mais complexo e mais completo a respeito da área da saúde. Agora que eu tirei todo aquele aparato tecnológico, vamos fazer uma breve revisão, dicas importantes para vocês não esquecerem nesse vídeo de hoje. Primeiro, aprenda a segurar no laringoscópio. Segundo, aprenda a afastar a língua, lembrando que na cavidade mandibular, você, ao afastar a língua, vai ter todo aquele espaço proveniente da região sublingual. Se você tiver a oportunidade de fazer a passagem de uma sonda endotraqueal, não se esqueça, ela tem um bisel e tem um olho de Murphy. Você vai fazer a inserção da sonda e, se houver um impacto, vai girá-la a 90 graus. Se você tiver sem o bougie, sentido horário, se você estiver com bougie, é melhor que você faça esse procedimento sabendo segurar a sonda endotraqueal no formato de D-grip ou o formato daquele bichinho que eu falei para vocês, que é o QE. Faça a passagem da sonda endotraqueal. Se ele criar resistência, o sentido é anti-horário e você consegue progredir. Com essas dicas, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse universo fantástico que se chama emergência. Tanto para você, aluno, que tem oportunidade hoje de estudar no ambiente virtual, quanto para você, colega médico, que recebeu algumas dicas que talvez possam fazer diferença na hora que você estiver diante de uma emergência real. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e seguramente teremos outras aí, é só vocês curtirem, comentarem e compartilharem este canal. Aula de Anatomia, Aulatomia. Para nós é fundamental que você continue a assistir e a aprender cada vez mais e correlacionar aquilo que você aprende nas ciências básicas da saúde com a experiência clínica lá do outro lado.